Por favor, Silvânia. Oi, boa noite a todos. Do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. No capítulo 11, no templo. Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação, bocejo ou tosse bulhenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Evitar aplausos e manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. O silêncio favorece a ordem. Com espontaneidade, privar-se dos primeiros lugares no auditório, reservando-os para visitantes e pessoas fisicamente menos capazes. O exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Coibir-se de evocar a presença de determinada entidade no curso das sessões, aceitando sem exigência os ditames da esfera superior no que tange ao bem geral. A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já significa os obstáculos, já simplifica os obstáculos. Desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Oferecer a tribuna doutrinária apenas às pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, peditórios ou vendas de tômbolas, à vista dos inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tornados à conta de pagamento por benefícios. A pureza da prática da doutrina espírita deve ser preservada a todo custo. Aí tem a passagem bíblica. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem falou foi Jesus. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. A leitura, para mim, Mauro, fala de respeito, disciplina. Para mim, foi o que eu entendi. No templo espírita temos que ter. Falou tudo aqui, né? Mas para mim, assim, me chamou essas duas palavras, de respeito e disciplina. Perfeito. Obrigado, Silvânia. Nada, eu que agradeço. Mais alguém? Lembrando Eu que, queria dizer um negócio. Pois não. Cornelzão, Eu queria dizer que eu estou entendendo a partir de agora ainda mais o que tanto me chamam a atenção. Então, tomar bastante cuidado e ser bastante responsável. Vou tentar com mais afinco, tá bom? É isso aí. lembrando, né, que as reuniões espíritas, antes de nós chegarmos, a espiritualidade já se faz presente, né? Harmonizando e preparando aquele ambiente. Então, se a gente entra cometendo esses delitos, né? Comentando, falando alto,
às vezes esquecendo de desligar o celular, enfim, a gente acaba quebrando aquela harmonia que a espiritualidade está ali preparando para o início do estudo. Eu não, A- eu não, pois não. Não, a exemplo da Sandra, eu também tenho meus pecados a confessar. Eu sento na primeira cadeira. Eu sento sempre na primeira fila, mas por causa do conforto da cadeira, porque eu sou muito magro, então aquela cadeira com aquele buraquinho para mim é um suplício. Então eu sento na frente por causa disso. Mas se botar uma cadeira lá atrás, eu sento lá atrás também. Mas você tem imunidade parlamentar. Só lembrando que a questão de nós quebrarmos um trabalho espiritual é algo de, eu diria até algo impossível. Nós podemos atrapalhar, né? Perturbar. Perturbar, tornar mais difícil, né? Mas eles estão em condições muito superiores a nós. É mais fácil eles nos isolar do que nós atrapalharmos o trabalho que eles já programaram, né? É Diga, o caso Carlos. do sono, é o caso do sono, Mauro? O Aqueles que sono pode ser, mas o sono tem duas situações. Pode ser, no caso de eu estar isolado, para não atrapalhar o trabalho, ou também ser isolado para não participar do trabalho. Depende de quem entendi, está agindo sobre o agente, né? Diga, entendi. Carlão. Só puder falar um pouquinho desse segundo conselho aqui, dedicar a melhor atenção aos doutrinadores. Dedicar a melhor atenção. Aos Aos doutrinadores, doutrinadores. É, reunião mediúnica, né? É, o doutrinador ou esclarecedor, o que ele faz, né? Ele é aquele que vai buscar ou confortar ou esclarecer o agente espiritual para que ele possa tomar novas decisões, escolher novos caminhos. Então, o doutrinador ou esclarecedor, ele tem que sim se dedicar àquela conversação. Ele não pode ter frases prontas, né? Chavões, porque isso não vai surtir o efeito que se espera. Então, tem que ter ouvidos de ouvir sim, tem que deixar o coração falar nas palavras, né, com um sentimento genuíno de querer auxiliar, porque isso é muito mais perceptível do que a própria frase dita, né? Então, são recursos que nós temos que aprender a desenvolver, a qualificar quando vamos construir esse diálogo, né, com os espíritos. Diga, Silvânia. Não, é porque eu tinha entendido, até botei aqui um asterisco. Eu tinha entendido assim: estou na reunião mediúnica, somos aqui da reunião mediúnica. Hum, Você é o doutrinador. uhum, Então, no momento da reunião, eu tenho que estar concentrada no trabalho e não ficar abrindo a boca, fazendo barulho, porque eu vou atrapalhar aquela concentração ali, porque, como você falou, o doutrinador ele recebe as orientações, né? Então, eu tenho que estar dentro do trabalho, eu tenho que estar focado ali. Eu não posso fazer isso aqui, é, ficar. Não posso, é. atrapalho, né? São muitas coisas, né, que são relevantes no trabalho mediúnico, né? O próprio pensamento, eu posso não fazer nada disso, barulho nenhum, mas o meu pensamento pode ser um agente que vem atrapalhar. Por exemplo, se eu ficar questionando o que o esclarecedor está falando, se eu não concordar na maneira como ele está conduzindo, eu vou criar dificuldades, até mesmo para ele receber essas inspirações que normalmente acontecem. Então, acabamos de estudar isso lá, né, no livro que nós estamos estudando, né? A questão daqueles irmãos que estão ali na sustentação. Muita gente acha que a sustentação não faz nada. Pelo contrário, os irmãos estão ali sustentando, ou seja, aquele que não está com a psicofonia, aquele que não está esclarecendo, aquele que não está dirigindo a reunião, todos esses irmãos devem vibrar pela reunião em plano mais alto que puder. Por quê? Nós estamos colaborando para que uma ambiência espiritual elevada se estabeleça para que esses irmãos superiores consigam mais facilmente nos inspirar e realizar o trabalho que está programado naquela reunião.
Então, esse é o papel. Nós não temos que fazer outra coisa a não ser aquilo que nos cabe naquele momento. Mas isso precisa ser esclarecido, isso precisa ser orientado, para que as pessoas saibam o que fazer na reunião mediúnica, né? Muita gente diz assim: "Ah, não, vai lá na reunião e o resto os espíritos fazem". Não faz, não. Não faz, não. O espírito não vai mudar seu pensamento, o espírito não vai mudar seu sentimento, né? Ele pode te inspirar a mudar, né? Ele pode criar uma ambiência favorável, mas quem efetivamente vai mudar o quadro como um todo é você. Então, é necessário a capacitação para que o trabalho tenha eficiência, né? Tudo Irmão, bem? Oi. irmão, tem que fazer igual o Emanuel com Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Pois é, né? Mas a gente às vezes não entende muito bem a disciplina, não. A gente É, acha que a posição austera é disciplina. Normalmente não é isso, não, né? é isso aí. Disciplina é saber o que me cabe fazer e fazê-la corretamente, né? Isso é a disciplina, né? Principalmente no trabalho mediúnico. O livro dos médiuns ele é muito claro quando diz: a condição sine qua non para um bom trabalho seguro e eficaz é a comunhão dos pensamentos. Então, essa faz parte da disciplina, né? Eu estar ali vibrando para o bem coletivo, para os irmãos que ali se apresentam. Não importa se ele está revoltado, raivoso, não interessa. Eu tenho que vibrar para que ele mude aquele quadro, né? E não ficar ali questionando, julgando, né? A gente não vai a lugar nenhum. Tudo bem, pessoal? Então vamos à nossa prece, por favor. Vamos lá. Senhor Jesus e amigos responsáveis por esse trabalho, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, poder aprender e que possamos reflexionar sobre tudo que for dito, que possamos manter a nossa mente, nosso coração receptivo a tudo que for trazido nas lições, durante o estudo, que possa fluir a harmonia e a paz, para que dessa forma seja proveitoso para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Então, Valdemir, está aí contigo. Carlão, vamos em frente. Nós vamos começar o item 7 do capítulo 5. E o capítulo 5 trata do purgatório. E esses itens 7, 8, 9 são interessantes, tem informações muito valiosas dadas por Kardec, que vale a pena estar atento. E caso tenha dúvida, como eu disse para a Sandra, desde que aceite não ser como resposta, fique à vontade para fazer pergunta. Vamos lá, Carlão. Boa noite, pessoal. 7. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto à terrível situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. É Mercê, porém, interessante essa fala de Kardec, porque os espíritos que estão lá sofrendo, e boa parte deles não são espíritas, boa parte não é espírita, tem a ideia do inferno eterno, do sofrimento eterno. Então, Kardec diz: mesmo não sendo eterno, mas para esses que acreditam na eternidade das penas, aquilo pode ser considerado um inferno. Se esse termo não fosse, como ele diz aqui, sabemos que o não, não fosse material. Né? Se não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Então a gente precisa, como lembrou a Sandra, né? A Sandra abriu o estudo antes de mais nada. É o arrependimento do que nós fizemos, buscar fazer coisa boa, a prece, a não revolta, a não murmuração. Isso são fatos, são atos que podem nos ajudar nesse processo de sair dessa situação. Porque sair da situação é sair
através da mente, não fisicamente somente, mas sair através da mente. Quando eu saio através da mente, naturalmente eu tenho condições de segurar aquela rede que nós falamos aqui ontem, de segurar a rede e ser tirado daquele sofrimento, daquela situação toda na qual eu me meti. Diga aí, Mauro. Eu lembro, para exemplificar, né, um caso que o Divaldo contava, de um irmão que desistiu da própria vida, né, se jogando de um penhasco. E no mundo espiritual, ele ficava revivendo esse período da queda. Era uma queda sem fim. Aham. Era uma queda sem fim, porque ele estava preso a essa sensação que o levou ao desencarne, né? E também ele conta o caso de outros, né, mais graves, que acho que não precisa ser contado aqui, mas eles ficavam revivendo aquilo. Essa é a percepção quando se diz, né, a questão lá desse inferno eterno, né? Imagina para quem fica revivendo a mesma cena sempre, né? É algo que a gente acha que não vai ter fim nunca. Então, quando Kardec fala, né, que o conhecimento do espiritismo nos ajuda no plano espiritual, principalmente no momento do desencarne, é isso, né? Entender o que aconteceu. Mas peraí, tá, aconteceu isso. Então, peraí, então desencarnei, tá bom. Então vou me reposicionar, porque o que me levou ao fato em si já ocorreu, né? Então deixa eu começar a me situar aqui para poder saber que rumo vamos tomar. E isso é uma posição consciente. Isso não vai vir de fora para dentro. Isso é algo que nós vamos. Como o André Luiz, né? O André Luiz chegou depois de muito, muito sofrimento, ele fez uma prece honesta, a primeira prece sincera que ele fez. E foi atendido, né? Então precisava dele chegar a esse ponto, né? E ninguém ficou ali fustigando ele, né, de forma alguma. Ele aqui, ainda por não compreender, relutava, né, por não perceber o que havia acontecido. Então, isso é algo que nós precisamos entender, né, para que nos facilite, né, quando retornarmos à vida espiritual. Essa ideia da eternidade me lembra semana passada, conversando com o espírito, uma mulher que engravidou e o pai não queria, brigou, e ela se jogou na frente de um trem. E ela pedindo, pelo amor de Deus, para parar o trem, porque o trem não parava de passar em cima dela. Não passava para lá, passava para cá. Ela levantava a cabeça, o trem passava de novo. Ela levantava a cabeça, passava de novo. Isso é eternidade. Para esses espíritos que estão nessa situação, isso é inferno. Até que consiga alguém que interceda, que ajude, que peça, que os que oriente, para poder sair daquela situação. Mas, como lembrou mal, é preciso sair de dentro para fora. É o sentimento. Não adianta alguém dizer, pensa isso ou faça aquilo. Porque sou eu que tenho que me transformar, sou eu que tenho que sentir a necessidade de me transformar, de sair daquela situação. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado, que usou Pronto, culpado. está aí. O prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Então, uma vez melhorado, eu expio a minha prova. E se eu puder fazer o bem, ou se nós pudermos fazer o bem no umbral, façamos. O bem é sempre bom em qualquer lugar. É sempre o nosso advogado em qualquer situação quando fazemos o bem. Então, se tiver a oportunidade, lembrando ali o Mauro, né? Vamos fazer um grupo de estudo no umbral, vamos sentar lá, fazer um grupo de estudo e convidar pessoas para participar com a gente. Ajudar muita gente. Inclusive nós mesmos. Principalmente nós mesmos. Vamos lá, Carlão. O Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Ou seja, Não, o sofrimento futuro vai haver, porque vai haver a colheita. Uma vez plantado, como diz Paulo lá aos Gálatas, você planta o que quiser,
Mas uma vez plantado, você tem que colher aquilo que plantou. Então, o Espiritismo não nega, mas confirma a penalidade futura. Só que destrói a ideia desse inferno geograficamente determinado, localizado, e a eternidade das penas que os espíritos trouxeram a Kardec, nos esclarecendo dessa situação. Vamos Não, lá. não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença àqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e por esse meio abreviar-lhes os tormentos. Aí tem uma nota do Só um Evangelho. minuto, Carlão. Opa, Angélica, e o pessoal que chegou agora, nós estamos no item 8 do capítulo 5. Tá lá no finalzinho, lendo a nota, depois no termo lá, tormentos, aí tem uma nota. Aí paramos aí, tá? Pode ir, Carlão. Todo opa. mundo achou? É a nota só sugerindo ler o Evangelho, capítulo 27, Ação da Prece. É o Falando, pedir e obtereis. É mais uma vez, é como a ação da prece. É, bata e a porta se abrirá. Então, enfim, a eficácia da prece. falando a inteligência, tem levado a fé muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Essa ideia da prece, a importância da prece não está nas palavras, está no sentimento. O sentimento que se coloca na prece. Então, isso é falado constantemente pelos nossos amigos espirituais. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. E que as melhores preces são aquelas que nós falamos, não aquela que nós pagamos para. E aí ele está falando muito mais aqui dos nossos irmãos católicos, né, que paga aquela missa de sétimo dia, missa de 30 dias, missa de um ano, missa de, sei lá, as diversas missas. E vimos lá no livro Nosso Lar, aquela senhora descendente de. Descendente não. A da senhora que era senhora de escravos, que diz que os familiares não pagaram ou não pagaram o padre para fazer a missa, porque o diabo ardiloso a tomou e ela ficou no umbral durante muito tempo, que graças a Deus ela conseguiu sair por intercessão. Então é uma crença que ela levava com ela, e aqui os nossos irmãos católicos têm isso, de pagar, mas acho que paga, assim, eu creio que a igreja cobra, eu não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, pedir a outras pessoas a fazer a prece. Isso não quer dizer que nós vamos pedir para fazer prece pela gente. Mas, às vezes a gente escuta lá, chega na rádio, e as pessoas pedem para a gente orar por uma pessoa que a gente não conhece, não sabe o nome, o nome é nada eles dizem, mas não sabe não sabe quem é, não sabe o que sente, não tem nenhuma informação a respeito. A prece daquela pessoa que está pedindo e que conhece aquela pessoa é muito mais importante do que a prece de alguém que não tem a menor intimidade, conhecimento daquela situação. É isso que os espíritos, é isso que Kardec está nos esclarecendo aqui. Valdemir, Sim? desculpa aí voltar um pouco atrás aí, que eu fiquei aqui pensativo. Você falou que você tiver a oportunidade de fazer o bem no umbral. Mas se a gente está lá, perturbado, às vezes até enlouquecido, está naquela situação, como é que a gente faz o bem no umbral, então? Se tiver enlouquecido, não vai Não vai fazer. ter, Mas né? nem todos que estão lá estão enlouquecidos.
assim, perturbado, está lá porque está perturbado por alguma coisa, né? Perturbação. Mas eu acho que muitos, Zanon, é por ignorância. Hum. Nós teremos o conhecimento. E nós, como eu digo, nós, sei lá, se formos para lá. Uhum. Se formos para lá, nós teremos o conhecimento. E sabemos que o equilíbrio, sabemos que a prece, sabemos que o bem é a nossa válvula de escape. Então, fazer o bem seria isso. A gente brinca aqui de fazer um grupo de estudo, mas tentar consolar, tentar confortar, como nós fazemos hoje aqui. Com pessoas que estão sofrendo, você chega, dá um abraço, uma palavra de conforto, de consolo, de esclarecimento, de ajuda. Isso pode não, vai servir de advogado para a nossa situação, com certeza. Agora, nem todo mundo tem condições de fazer isso. Agora, nós, eu arrisco dizer, nós aqui nesse grupo, teremos condições, sim, de fazer isso. Mesmo diante da dor, diante do sofrimento, nós teremos informações para sermos equilibrados, para nos esforçarmos para estarmos equilibrados. Zanon, não sei se você já leu o livro Libertação. Já leu? Já, há muito tempo já li sim. Então Muito tempo. vale a pena ler de novo. Vou rever de novo. Vale a pena ver de novo. Lá você vai Sim. ver alguns espíritos que anteriormente estavam servindo ao Gregório, fazendo uma série de ações infelizes. Aí a equipe chega, consegue chegar até eles, e pela argumentação, pelo esclarecimento, eles reconhecem o erro que estavam cometendo até ali, mudam de lado, né, como se diz, né, e passam a fazer parte da equipe daqueles que foram lá resgatar o Gregório, né? E eles, qual era o benefício que eles podiam? Como eles faziam parte daquela horda, né? Eles começaram a trabalhar como seguranças da equipe socorrista, Não. porque eles estavam ali e bloqueavam, né, a intenção, né, daqueles espíritos que poderiam atrapalhar. É uma maneira de começar, entende? Então, mas primeiro, de novo, precisa reconhecer, é o que nós falamos no início. Eles só puderam mudar de intenção, de ação, porque reconheceram que estavam errados até ali. Se não houver isso, não tem como fazer diferente. Até aqui encarnado, gente. Se a gente não entender, não se convencer de que a nossa atitude anterior, né, estava equivocada e que nós queremos mudar de atitude e partimos para essa intenção determinadamente, a gente também não vai mudar. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Então, é assim que acontece, né, essa transição. E uma vez modificado no plano espiritual, não importa a condição em que nós estejamos, nós levantamos um sinal, né, que estamos prontos para sermos resgatados. E aí a equipe vem, é aquilo que o Valdemir fala, né, que está lá também no livro, joga a rede, e esses que estão reformados conseguem ser retirados por essa rede. Claro que essa rede, gente, de novo, né, apesar de estar descrita lá, não é o mesmo cenário para todo mundo, né? A depender da condição de cada um, o processo de resgate se dará de forma diferente. O André Luiz não teve rede, buscaram ele com uma maca, né? E tantos outros que têm esse processo bem diferenciado. A rede já era um caso mais grave, né? Pelo É, menos as narrativas são essas, de locais muito mais difíceis, como no Obreiro da Vida Eterna. Eu esqueci o nome dela agora, que é a chefe lá do posto. Ela manda lançar as redes para aquelas pessoas que estão no meio das furnas, na lama. E Na a rede Zenóbia. Zenóbia, exatamente. E até está fazendo filme agora, né? O Wagner está filmando tá filmando esse livro. A respeito desse espírito mudar de ideia, mudar de opinião, a mesa mediúnica acontece isso constantemente. Então, o espírito chega, é revoltado, brigando, e
querendo bater em todo mundo, muitas vezes, aí irritado. E eu, depois de uma conversa, depois de uma prece, depois de um passe, depois dele poder fazer a catarse dele, ele passa a fazer, muitos passam a fazer parte da equipe de trabalhadores da casa, naquela sessão, naquela reunião mediúnica ali. Nem que seja para tomar conta, como lembrou o Mauro aí. Nem que seja para ficar na porta, fazendo segurança. Mas eles vão trabalhar no bem. E qualquer trabalho, qualquer ação útil é trabalho no bem. Então, precisamos estar sendo úteis onde quer que estejamos. Isso é interessante, porque aí a gente vai compreender, a ação, né, de alguns irmãos da linha de Umbanda, né? A gente fala lá que tem o guardião, que tem o chefe da porteira, que tem não sei quem, né? Aham. Então, são irmãos, sim, que estão em condições espirituais ainda bastante deficitárias, né? Mas que deram oportunidades deles atuarem dessa maneira. Eles estão lá trabalhando. E vão evoluindo e vão sair dessa condição, né? Eu já contei para vocês aqui o caso lá da Maria Padilha, lá que se apresentava como Maria Padilha, que estava se despedindo daquela forma de apresentação, daquele arquétipo, né? Ela diz, ó, hoje é meu último dia, né? Não venho mais nessa apresentação porque alcancei a condição para sair daqui, desse estado. Então, é o processo natural, mas não deixam de fazer o bem. O Tranca-Rua lá, que era o Jorge, né? O nome dele, quando encarnado, era Jorge, era cantor da Lapa, né? Cantou com a Dolores Duran, foi assassinado, era um malandro da Lapa, né? E foi dada a ele a oportunidade também de ajudar dessa maneira, e ele estava lá ajudando, né? Tranca-Rua das Almas, é o codinome, vai lá, se apresenta com esse codinome aí e vai trabalhar. Então, é dessa maneira. Então, a gente entendendo a ação, né, e a maneira pela qual esses irmãos espirituais encontram um caminho para melhorar a sua condição, nós vamos entendendo e valorizando o trabalho de cada um. Trabalho é fundamental. Eu repito isso aqui constantemente. Trabalho é fundamental. Então, aparecendo o trabalho aqui, hoje, encarnado, não deixe de fazer. Mesmo, lembra exemplo de Paulo, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, vamos seguir em frente. Vamos trabalhar. Porque é trabalhando que nós vamos conseguir os nossos, aspas aqui, os nossos bônus horas. É trabalhando que nós vamos conseguir mérito para merecer alguma coisa no plano espiritual. Mas precisamos começar aqui. Se eu não fizer nada aqui, quando eu sair daqui, eu não sei fazer nada. E como diz lá o André Luiz no nosso lar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho apareceu, aceite-o e execute-o da melhor maneira possível. Tudo bem? Continuamos, Carlão? Vamos lá. 9. Seja qual for a duração do castigo, na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais do que duas alternativas a saber: punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. O Kardec disse que o purgatório é onde nós estamos. Né? É encarnado, na Terra. Mesmo esse termo não sendo usado por Jesus, até porque essa palavra não existia na época, mas isso foi criado pela Igreja Católica, mas Kardec concorda com a Igreja Católica nesse aspecto. E o purgatório ser aqui onde nós estamos purgando. Purgando é limpando, pagando, expelindo, se tornando puro, ou se tornando o mais puro possível. Então, nós estamos trabalhando na Terra para esse fim. Então, por isso que ele diz que o Espiritismo como é que é? Sim, é uma realidade. O purgatório, sim, é a realidade.
A Vamos palavra, lá. a palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito. Eis porque, mais naturalmente, se aplica à terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Então, ele diz que a Terra é um lugar circunscrito. O espaço é limitado. A Terra é limitado. Então, esse purgatório é todo o planeta Terra e todo o planeta, por consequência, na situação no estágio de expiação e provas, onde nós estamos expiando, estamos pagando, estamos provando que podemos, que aprendemos a lição. Então é por isso que é provas e expiações. Vamos lá. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. É Aliás, interessante aqui, dizendo que se a humanidade melhorar, se a humanidade se transformar, ao desencarnar, os espíritos estarão também transformados. E esses espíritos reencarnarão transformados. Então, compete a cada um de nós transformar a sociedade. A sociedade, a Valdemir Francisco Cruz, Sociedade Anônima, Valdemir Francisco Cruz. Cada um fazendo a sua transformação, fazendo a sua reforma. Porque se eu fizer a reforma aqui, quando eu sair daqui, eu vou estar reformado, ou pelo menos em processo de reforma. E aí eu volto, reencarno, já melhorado. Volto a cada reencarnação, um degrau da escada, um pouco melhor. Essa é a ideia, de melhorar a sociedade a partir do indivíduo. A partir do um, melhora-se o todo. E quem não quiser, de fato, se melhorar, vai ser convidado a sair do festim, do festim de bodas, a sair da festa do casamento, porque não vai estar usando a túnica nupcial, lá como Jesus conta lá na parábola do festim de bodas. Vamos lá? aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Aí dá a sugestão do Progressão dos Mundos, capítulo 3. É o capítulo 3 do Evangelho, que fala das muitas moradas da casa do Pai, e tem uma mensagem lá do Santo Agostinho, a progressão dos mundos. Santo Agostinho falando dos mundos, vão progredindo, vão se aperfeiçoando também, além de nós nos transformarmos, e quando nos transformarmos, por consequência, transformando a sociedade e transformando a Terra. O dia que se tivermos pessoas cristianizadas, evangelizadas na Terra, cristianizadas não, mas evangelizadas na Terra, nós não agrediremos uns aos outros. Nós não seremos corruptos. Então, nós não destruiremos o meio ambiente. E, com isso, tornaremos a Terra um planeta, uma casa mais habitável, uma casa mais bonita para ser habitada. Agora, de novo, depende de cada um de nós. Depende do esforço de cada um de nós. E juntos seremos mais fortes. Por isso Kardec fala lá dos grupos mediúnicos. Lá no livro dos médiuns ele diz que é melhor você ter vários grupos pequenos do que um grupo muito grande. Então, a comunhão de pensamentos que o Mauro lembrou aqui. Então, esse trabalho também nosso, eu faço a minha parte, influencio quem está ao meu lado e ajudo na medida do possível. Lembrando aqui que o Espiritismo não é proselitista, não vamos sair buscando adeptos do Espiritismo, mas precisamos entender um pouco da doutrina espírita para responder a questões a perguntas que nos fazem.
E isso, como é que a doutrina espírita revê? Como é que a doutrina pensa? O que é que a doutrina fala a respeito? Nós vemos muito isso nas quartas-feiras lá na rádio. Segundo a doutrina espírita, e o que é que acontece nessa situação? Para isso, precisamos estudar. E eu conheço muitos espíritas que nunca estudaram Kardec. Aí fica complicado. Convite é estudo. Esse aspecto intelectual, esse lado intelectual, precisa também ser elevado, precisa ser progredido, precisa de progressão. Aí, Valdemir, Sim? no mundo de regeneração, então não terá mais expiação, né? E também não terá mais reencarnação compulsória. Compulsória, não. Agora, expiação, ainda sim, porque ainda existe mal no mundo de regeneração. Não é um mundo regenerado, é um mundo em regeneração. E aí existe ainda o mal caminhando com o bem. É o joio crescendo junto com o trigo. É claro que ao longo do tempo a ideia é que o bem vá sobrepujando o mal. Lá nos mundos primitivos, o mal sobrepujava o bem. A ignorância, o mal não, mas a ignorância sobrepujava o bem, o conhecimento. No expiação e provas, a gente vai transformando isso, vai começando a modificar esse balanço. Então, no primitivo, o peso fica todo pro lado da ignorância do mal. Na expiação e provas, começa com o peso mais forte, mais pesado, e vai caminhando até equilibrar. Equilibrar passa-se para o planeta de expiação, de regeneração. E aí sim, o bem vai começar a aumentar de tal modo que sobrepujará o mal. Ao final do período, aí sim, ao final do período. E, por favor, não me pergunte quantos séculos, quantos milênios leva isso, porque eu não faço a menor ideia. Mas Eu tenho algum tempo, quanto mais nós evoluirmos, mais rápido isso acontecerá. Lembrando, né, gente, que nos mundos primitivos nós ainda estamos agindo muito pelo instinto, né? Sim, Então, é como diz lá, né? Inicialmente é no instinto, quando corrompido, né, tem sensações, depois sentimentos. Então, a partir do provas e expiações, nós começamos a entrar nesse estado, né, da corrupção, né, corrupção no sentido de romper, né, sim. o lacre, né, do instinto e começar a exercitar a ação da inteligência, onde nós começamos a nos atropelar. Eu acho que no mundo de regeneração não é ainda um mundo perfeito, né? Nós Não, com ainda temos incidência do mal. Então há possibilidade, sim, de haver reencarnações compulsórias. Por que não? São espíritos ainda endividados. Agora, ele vai se deparar, sim, com uma ascensão do bem, né? Mas o espírito compulsório não necessariamente ele é mal. É imposto porque ele não tem ou condições de escolha, de participar da construção, ou por defesa dele próprio, como está lá no Livro dos Espíritos, que eles são reencarnados para fugirem das perseguições no plano espiritual. Então, isso ainda é cabível no mundo de regeneração. Mas, como o Valdemir falou, ao final do processo, ao final da linha, aí sim, já mudando de estágio, caminhando para uma mudança de estágio, aí já a partir do mundo, depois do mundo de regeneração, aí a possibilidade de espíritos compulsórios na reencarnação, aí já fica mais difícil, porque o panorama espiritual mudou já completamente, né? Já não há mais espaço ali para ações maléficas, né? Então, eu creio que Depois da essa regeneração é não é felizes, tão né? marcada assim. Ela, como o Pádua fala, né? É numa esteira, escada não é uma escada, é uma esteira rolante, né? rolante. Esteira rolante, ou seja, você vai transitando, mudando
gradativamente de estado até chegarmos à condição ideal, né? É porque ao final do processo nós estaremos regenerados. Uhum. Ao É um final. de regeneração. Não estaremos puros. Puro ainda tem muito, muito que trilhar. Mas estaremos pelo menos regenerados. E aí não há essa necessidade da compulsão, da compulsividade ou da compulsão de fazermos as coisas obrigados, em reencarnação compulsória. Diga, Carlão. É nesse estágio que você deu exemplo, né, em regeneração. Cabe o exemplo, por exemplo, do espírito que se desenvolveu muito cientificamente, na inteligência, e muito pouco moral, por exemplo, ali Pode, ser pode, compulsoriamente. Ah, tá. pode. Olha, nós foi o Mussolini que reencarnou lá com a Maria Dona Aparecida? Foi, Não, Ou foi. foi não. Ah, Stalin? sim, foi o Mussolini, foi. Mussolini, Foi. então. Então, era uma pessoa, quando encarnado, inteligente, né? Mas extremamente comprometido com a questão moral, humanitária. E ele voltou como? Naquele jeito. Não se comunicava, né? Cheio de restrições. Tu acha que ele aceitou aquilo ali de bom grado? Dava de costas, Andava de costas, não andava de frente. eu Ô, ficava Mauro, urrando quando eu lembrava do que ele fez. Exatamente. Mauro, Oi, mas ele, eu lembro dele lá na Dona Aparecida, mas também. ele era totalmente inconsciente na atual reencarnação, né? Não, Ele era muito inconsciente não. estranho. Inconsciente não. E- Ele não não, se o espírito comunicava. não, mas ele. Ele não se comunicava. É. Mas ele sabia. Tanto que o Márcio está lembrando aqui que ele lembrava das coisas que fez e ficava urrando. O Mas espírito aqueles está ali, urros dele gente. era pela lembrança? O espírito Chico está ali. explicou que sim. Foi Chico que explicou para Dona Aparecida que aquele urro dele, aquele urro que ele fazia era das lembranças que ele tinha das maldades que ele cometeu. Ele andava muito encostado na parede, né? Ele encostava assim, mas ela zangava Exato. muito com ele. Ela era bem brava com Mas ela ele. estava ali para Agora, ajudá-lo. é, agora ele reencarnou no mundo de provas e expiações. Sim. Pois é, mas aí no regeneração, essa questão que o Carlos levantou, ele não leva em consideração a moral, não? Para você estar no mundo Leva, de gente, mas regeneração? o mundo de regeneração Em regeneração. ainda existirá o mal. Ele não vai estar isento do mal. Existirá o mal, porém, o bem vai sobrepujar. No mundo de provas e expiações é o contrário. Existe o bem, não existe? Mas o mal ainda sobrepuja. Estamos no processo de mudança dessa chave. Quando entrarmos no mundo de regeneração, efetivamente, na era da regeneração, você acha que vai estar todo mundo já regenerado no início? Não. Ele está em processo. Olha o nosso processo de saída do primitivo para a regeneração. Quase não sentimos a diferença. Era tanta maldade, tanta atrocidade, tanta coisa absurda, mas já estávamos na era de um mundo de provas e expiações. É aquela história, Eu de penso, fato, da esteira rolante. A gente não vai percebendo a transição, mas ela está Tudo é acontecendo. integral. É, E eu essa pensei coisa da nesse encarnação termo. depende também do espírito. No caso do Mussolini, eu imagino aqui, estou deduzindo, obviamente, de que ele tenha reencarnado poucas vezes. Aliás, é a única vez, né? Porque ele foi na Segunda Guerra, então ele estava. uhum, É a primeira reencarnação dele. Mas na segunda, na terceira, na décima, ele vai estar bem. Humberto de Campos tem um conto, eu não vou lembrar o nome do livro agora, de que o Herodes, aquele que matou aqueles garotinhos todos lá no início da era cristã, reencarnou e chegou a ser Vicente de Paulo.
Então, é um dos espíritos mais abnegados em termos de caridade, Vicente de Paulo. E veio da situação que veio. Então, gente, por favor, tenhamos esperanças. Quanto tempo durou do primitivo para regeneração? Para a expiação? Tem Ah, alguma não sei idade? não. Não tem, a gente não tem esse registro definido, não tem isso. Até porque isso, como lembrou o Mauro aí, lembra lá o Antônio, isso é um processo contínuo. Então, no primeiro dia, se houvesse um primeiro dia do mundo de regeneração, do mundo Primitivo. Provas e primitivo, expiações. não, Para a primitivo. prova No primeiro expiação. dia do primitivo, nós começamos a caminhar para o expiação e provas. É igual nós quando nascemos. No nosso primeiro dia de nascimento, não começamos a caminhar para a morte? É, verdade. Começamos a caminhar para a morte na hora que nós nascemos. Saímos do ventre, agora começa a caminhada em direção à morte. Retorno. Entende? É isso aí. Vamos lá? Vamos Continuamos, lá, Carlão? 10. 10. Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar penas futuras sem distinção. Colocasse ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido, sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. É isso que Kardec disse, que Jesus não falou do purgatório. Até porque Jesus não falou de muita coisa. Nos prometeu o Consolador prometido. Nos prometeu, né, a redundância aqui, o Consolador prometido. Mas ele não falou tudo. Ele nos disse que o Pai nos mandaria a nós um Consolador que nos esclareceria coisas que ele não pôde dizer ou coisas que ele disse e nós não entendemos, deturpamos, mudamos. Por isso estamos estudando esses temas, inferno, céu, purgatório, limbo e outras coisas mais, segundo a doutrina espírita, dentro da percepção dos espíritos. Aí o Mauro lembrou já a reencarnação. Sempre lembrando desse processo da reencarnação. Já acabamos de ver aqui a situação de dois irmãos que cometeram equívocos graves e que estão se restabelecendo, o Mussolini e o Herodes. Situações diferentes, mas trabalhando. O Herodes já na seara do Cristo, já trabalhando na seara do Cristo. Como o Judas reencarna como Joana d'Arc, além de outras reencarnações. Né? Reencarna como Joana d'Arc. Então, também para ajudar ao Cristo na tarefa de evangelizar a humanidade terrena. E esse é o caminho, evangelizar a humanidade terrena. Nós temos que nos humanizar, nos evangelizar. Vamos lá, Carlão. Reservado ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o, o inferno ao seu justo valor, uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela, perdão, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo. E por que não havia de dar-se sobre outros pontos o que com este se deu? A razão da doutrina espírita está exatamente aqui. Complementar, complementar não seria bem o termo, não sei se seria bem o termo, mas de esclarecer as falas do Cristo que nós não tínhamos condições de entender a época do Cristo.
Por isso, essas revelações vêm sendo feitas paulatinamente. Vem Moisés, vem o Cristo, vem a doutrina, e agora a ciência vai comprovar, ao longo do tempo, vai comprovar o que os espíritos nos disseram através da doutrina espírita. Ok. Vamos Ok, parar Mauro. aqui, né? Capítulo 6, item 1. Origem da Mauro, o meu doutrina tem das uma penas eternas. nota. Oi? O meu tem uma nota. Então, Tudo lê a bem, nota para a gente. pode ler. Olha, ele fala assim, quando termina isso aí, né? Kardec propõe a questão relativa ao esclarecimento que o Espírito da Verdade devia trazer para os homens, segundo a promessa evangélica de Jesus, na hora histórica em que estivessem maduros para recebê-lo. As igrejas cristãs condenaram como herética a afirmação de Kardec de que o Espiritismo vinha completar o ensino do Cristo. Kardec lembra no trecho acima um dos pontos em que a Igreja o antecipou de vários séculos, fazendo ela mesma um acréscimo no ensino de Jesus. Mas não repele esse acréscimo, pois reconhece que ele está de acordo com as exigências lógicas da explicação das penas futuras e com a realidade demonstrada pelas comunicações espíritas. Localizando o purgatório na Terra, em virtude da natureza expiatória do planeta, Kardec, ao mesmo tempo, extingue a fonte de rendas das indulgências que provocou a rebelião da Reforma e justifica o protesto de Lutero. Isso foi a nota. Deve ser do Interessante. Hermínio, né? De Não, quem é de essa quem tem? nota? João Herculano Pires. Ah, Pedro Herculano. José Herculano. Perfeito. Obrigado, Perfeito. gente. Vamos então fazer a nossa prece, né? Encerrar o nosso Semana que encontro vem, dia desta 9. noite. Isso. Capítulo 6, item 1. Então vamos fazer a nossa prece. Rosemary, você pode fazer a nossa prece, por favor? Posso sim, Mauro. Vou desligar aqui o ventilador que faz muito barulho. Só um minuto. Fechar nossos olhos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, porque hoje, na minha família, a esposa do meu primo desencarnou de uma forma inesperada, sofreu um infarto fulminante. É um momento de muita dor para ele, para o filho. E gostaria de pedir a todos que pedissem por ela também, é a Tatiana Moreira, muito nova ainda. E agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. E como eu disse hoje para minha filha um pouco mais cedo, é uma doutrina consoladora que sempre vai nos dar o acalanto, né? Nesses momentos difíceis, para que a gente possa ter entendimento. Então, eu só tenho a agradecer ao Mauro, ao Valdenir e a todos da nossa turma e junto com a espiritualidade amiga por essa oportunidade de aprendizado e de consolo também para esses momentos. Peço a Jesus licença para dar por encerrado essa noite de estudo, que possamos ter uma noite de paz e de harmonia. E que na próxima semana estejamos juntos novamente aqui, com o objetivo de mais aprender, de mais aprimorar nosso entendimento e levar todos que cheguem até nós precisando de algum conforto. Que assim seja, graças a Deus.
Assim Graças a seja. Deus. Obrigado, gente. Um beijo grande, uma boa semana para todos. E amanhã, lá na rádio, Pessoal, dando aquela Ok. força. Um boa abraço. noite. Gente, Boa obrigada, noite gente. a todos.